Tudo bom, pessoal? Tô aqui, como prometido, né? Eu vim tentar esclarecer algumas dúvidas em relação à atividade 3. Algumas pessoas tiveram algumas dificuldades, interpretaram algumas coisinhas de maneira diferente, né? E é principalmente a atividade 2 que gerou um pouquinho de dúvida. Então eu tô aqui para fazer dois videozinhos, né? O primeiro eu vou resolver a questão 1 da atividade 3 e o segundo vídeo eu vou resolver a questão 2, tá bom? Então vamos começar aqui com o nosso primeiro vídeo. Na questão 1 a gente falava que era para classificar diversos itens, né? Como se fossem itens contábeis, contas contábeis, né? Em ativo, passivo, patrimônio líquido ou receita e despesa, tá? Então esse exercício eu tirei de uma apostila, né, na internet, que havia a resolução dela, tá? E procurei também em outros lugares essa resolução e bateu, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida ou alguém quiser contestar isso, tem que tomar um pouquinho de cuidado que tem uma fonte segura em relação ao resultado dessa atividade. Então vamos lá. Primeira parte aqui, né? Nós tínhamos 10 itens aqui para avaliar, né? Eram 19 itens ao todo. Então eu dividi em duas partes, né? Nessa primeira tela aqui tem 10 itens, na segunda tela mais 9. Então, duplicadas a receber. Como é uma duplicata a receber ainda, é um ativo, né? É um valor que a empresa tem para receber em um determinado momento dentro daquele período contábil, né? Ou não, mas é um ativo, tá bom? Banco, conta, movimento. Então aqui está um pouquinho, pode gerar algum tipo de dúvida aqui, mas é uma conta que você tem em banco, né? Então é um ativo também da empresa, isso não tem discussão. Fornecedores, no caso aqui, são valores que a empresa tem que pagar a fornecedores, então é um passivo, então é um valor que a empresa deve, assim como um tributo a recolher, também é uma dívida da empresa que ela vai ter que pagar em um determinado momento, né? Então, também é um passivo. Reserva de lucro. Eu fiz uma aula específica sobre reserva de lucro, falei sobre todos os processos obrigatórios por lei, né, da incorporação das reservas de lucro, né, e as outras que não são, não estão na lei, mas que podem ser estatutárias, por exemplo. Então, reserva de lucro entra no patrimônio líquido, tá? Dentro da estrutura de patrimônio líquido, tá? Do balanço contábil aí. Capital social. Capital social é o capital de início, né? Normalmente é o capital que os sócios iniciam a empresa, né? Então, é o capital inserido no início do processo de construção dessa empresa, ou de abertura dessa empresa. Então, ela é também o patrimônio líquido da empresa, tá bom? Rendimento de uma aplicação financeira, tá? Ela é uma receita, ela pode vir a ser um ativo. Então, se eu pegar o rendimento dessa aplicação financeira e colocá-lo no meu caixa, tá? Por exemplo, por meio do capital social, por meio, né, de uma incorporação do capital social, por meio de um outro tipo de incorporação, né, no patrimônio líquido aí, pode vir ser um ativo, tá? Mas nesse momento, o rendimento que está ocorrendo dessa aplicação financeira é uma receita para a empresa, tá bom? O caixa, acabei de falar. Caixa é o ativo, né? É o dinheiro que a empresa tem para utilizar, né? Dinheiro em espécie ou em algum tipo de aplicação de liquidez muito rápida, tá bom? Salário. Salário, se eu tenho um salário, uma dívida para pagar de salário, ela é um passivo, mas é um salário que vai ser pago no momento, é no ato, a gente está falando do ato aqui, então ela é uma despesa para a empresa, tá? Poderia classificar como passivo? Se eu entendesse que esse salário é um salário a pagar, seria um passivo, tá bom? Vamos para a segunda parte agora, mais 9 itens aqui para a gente poder classificar. Juros de empréstimo. Pessoal, se eu emprestei dinheiro e tenho que pagar esse juro, estamos novamente analisando o ato do pagamento. É uma despesa, tá? Se esse juro é um juro a vencer, lá na frente que eu tenho que pagar, fiz o empréstimo, no mês que vem eu tenho que pagar uma parte do juro desse empréstimo, seria um passivo, tá bom? Mas a gente está falando da estrutura no ato, do acontecimento do pagamento desses juros. É uma despesa. Descontos concedidos. Como eu disse, vamos normalmente analisar o ato do acontecimento.
O desconto concedido em um determinado item que você vende ou um determinado serviço que você presta é uma despesa, porque você deixa de ganhar algo, né? Você deixa de receber o montante completo que você receberia por aquela ação ou item vendido, certo? Então, é uma despesa. Terrenos. Terreno fácil, né? É um item que a empresa possui, ativo. Empréstimos e financiamentos. Aqui, pessoal, empréstimos e financiamentos são ações que foram feitas e deverão ser pagas no futuro, né? Então, eu vou ter que arcar com esse financiamento no futuro, as parcelas desse financiamento ou desse empréstimo, então é um passivo. Energia elétrica, o ato, né, de pagar a energia elétrica é uma despesa. Se eu tivesse colocado, né, energia elétrica vencer daqui a 30 dias, seria um passivo, é uma dívida que a empresa tem. Mas essa energia elétrica é o ato do pagamento dela no mês, né, na análise do mês, por exemplo, é uma despesa. Descontos obtidos. Assim como o contrário aos descontos concedidos, né, se os descontos concedidos são despesas, os descontos obtidos é uma receita, né? Então, eu deixo de pagar algo por um desconto que é me dado em relação à compra de um determinado item, por exemplo, para minha... Vamos supor que eu tenha que comprar matérias-primas para produzir o meu item, né, que a minha empresa produz. Ao comprar esse item, né, essa matéria-prima, né, eu consigo um desconto com o meu fornecedor. O que acontece? É uma receita para mim, né? É um dinheiro que eu iria pagar e não vou pagar mais. Fica para a empresa. Multa de trânsito. O ato do pagamento da multa de trânsito, despesa. Se a multa de trânsito tivesse aqui como energia elétrica ou outros itens que apareceram, se fosse pago no futuro, né, uma multa de trânsito que será paga daqui 3 meses, é um passivo. Multa de trânsito, o ato do pagamento, é uma despesa. Custos de mercadoria vendida. É o custo, por exemplo, de rodagem, né, para o vendedor, custo de armazenamento no final do estoque, né, para você fazer uma entrega rápida, não importa. O custo no ato da venda dessas mercadorias, né, ou de uma ação, por exemplo, para quem presta serviço, é uma despesa, tá bom? E por último, a venda de mercadorias. Pessoal, vendi mercadoria. O dinheiro que entra é uma receita. Depois, o que eu vou fazer com esse dinheiro pode entrar como o ativo para a empresa, se eu quiser, pode entrar como, né, uma incorporação para eu pagar outro item, não importa, mas o ato, naquele momento, é uma receita, tá bom? Então aqui a gente finaliza aqui o vídeo, a atividade 1, né, o vídeo 1 da resolução da nossa atividade 3, tá? Que foi uma atividade um pouquinho mais prática. Então eu espero que vocês tenham entendido e tenham analisado dessa maneira como eu analisei aqui, né? Tá bom? Então vamos para o segundo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre agora o lucro, né? O lucro obrigatório, tá bom? A reserva de lucro.